Vamos, e como prometi já agradecer ao Alexandre Gabriel e à Heitora Zéfiro. Eu costumo dizer do Alexandre e da Zéfiro, costuma dizer da justiça divina, ela tarda mas nunca falha, e de facto, uma vez mais, o livro só ficou pronto no dia do lançamento, mas ficou pronto a tempo de ser lançado. Esta é uma homenagem, um livro de homenagem ao Pinheiro Anda Gomes. Não é o primeiro livro de homenagem que se edita. Houve pelo menos, editado pela Fundação Lusíada. Estou certo que não será o último, porque, como todos os presentes sabem, o Pinheiro Anda Gomes merece todas as homenagens que se lhe possam fazer. Este livro em particular decorre, sobretudo, de um encontro que se realizou em abril deste ano, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, promovido pelo Instituto de Filosofia, que é uma das entidades que apoia também a edição desta obra, a par da Câmara Municipal do Sabugal, de onde o Pinheiranda é natural. De resto, a esse respeito, como também transmitir aos presentes uma saudação do Presidente da Câmara de Sabugal, que não pode estar presente aqui hoje. Eu vou passar aqui o índice da obra. Como a obra é da coleção Nova Águia, pus online o blog da Nova Águia. Esta coleção é, como eu muito recentemente recordei, na última quarta-feira, na Casa Fernando Pessoa, onde foi lançada uma outra obra desta coleção, No Labirinto Messiânico de Fernando Pessoa, do professor Manuel Ferreira Patrício. Esta coleção, dizia, é uma coleção em que se editaram já, ou em que se publicaram já mais de 3 dezenas de volumes e que tem acompanhado o passo da revista Nova Águia, que vai já no seu 11º número. É uma coleção onde temos publicado, sobretudo, obras coletivas que resultam de encontros científicos, mas é também uma coleção onde procuramos publicar obras de alguns autores, em particular, enfim, dos autores maiores da filosofia portuguesa. De resto, eu lembro-me que nessa sessão, na Casa Fernando Pessoa, falei de uma troika de autores vivos da filosofia portuguesa e referia-me ao professor Manuel Ferreira Patrício, ao professor António Brás Teixeira e ao professor Pinheiranda Gomes. Outros, enquanto estiveram vivos, também colaboraram nesta coleção, publicaram nesta coleção e publicaram na revista, nomeadamente a Dalila Pereira da Costa, o António Telmo e outros, mas enfim, dos vivos, os felizmente vivos, permite-me destacar estes 3 nomes, até porque todos esses 3 autores publicaram já nesta coleção. Este livro tem 3 secções. A primeira, intitulámo-la de estudos, abre com um ensaio de grande fogo do professor Henrique do Carmo Silva, Saber se o que decide é o mesmo que une, da arte de filosofar à sabedoria de Elpídio, lição portuguesa de filosofia segundo Pinheiro Anda Gomes. Depois temos um texto de Miguel Real, um ensaísta de Miguel Real, que se intitula Pinheiro Anda Gomes, o Peregrino de Deus. Um texto do professor Ângelo Alves, Pinheiro Anda Gomes, na Esteira de Leonardo Coimbra, filósofo da liberdade e do amor infinito. Um outro texto de Joaquim Domingos, um português peregrino. Depois, 2 textos que abordam a faceta mais teológica da obra de Pinheiro Anda Gomes. Um texto de Jorge Teixeira da Cunha, A Teologia de Pinheiro Anda Gomes, e um texto de Samuel Dimas, aqui presente, que se intitula A Teologia Filosófica de Pinheiro Anda Gomes, acerca das relações de contiguidade entre a filosofia e a teologia, a razão e a revelação. Temos depois um texto do professor Manuel Ferreira Patrício, sobre o contributo de Pinheiro Anda Gomes para a compreensão da educação portuguesa. Um texto de João Bigode Chorão, também aqui presente, sobre Francisco Costa no itinerário de Pinheiro Anda Gomes. Um texto de Rodolfo, também aqui presente,
6 notas para a definição de cultura, do exercício da morte ao descobrimento do homem, uma viagem filosófica. E, finalmente, temos um texto do José Almeida, para uma visão de Pinheiro Gomes sobre o Galaás de Portugal, e um texto de mim próprio, Uma Ideia de Pátria, a colaboração de Pinheiro Gomes na Nova Área, na revista Nova Área. Depois temos uma série de testemunhos e uma tábua gratulatória, onde mais de meia centena de nomes, sobretudo da Academia Portuguesa e não só, fizeram questão de se associar a esta homenagem. Todos aqueles que conhecem Pinheiro Gomes sabem que ele é genuinamente uma pessoa avessa a este tipo de homenagens, de reconhecimentos. Dispensam-os perfeitamente, a sua obra fala por si, mas a verdade é que, de facto, há muita gente que, nas mais diversas instâncias, inclusive na Academia, fez questão de se associar a esta homenagem porque tem uma consideração muito grande pela obra de Pinheiro Gomes. Há também uma série de testemunhos de António Cândido Franco, Norberto de Oliveira Manso, Alves Ambrósio, um conterrâneo de Pinheiro Gomes, do José Eduardo Franco, do Rodrigo Sobral Cunha e do Eduardo Barroso. Eu permito-me apenas ler um desses testemunhos, do António Cândido Franco, o primeiro, aliás, um testemunho muito curto, mas muito impressivo. Escreveu António Cândido Franco: a obra escrita de Pinheiro Gomes é como a pedregosa e grandiosa paisagem natural que o viu chegar ao mundo. A orografia que serve para a descrição do seu espaço de origem é a mesma que se presta à compreensão da obra que a sua mão criou. A região natal do escritor, essa beira alta que vai de Monte Muro à Estrela, do Caramulo às Penhas de Vilar Formoso, constitui, porventura, no território português, a única província sempre dominada por altos picos e majestosas montanhas. Também os inúmeros trabalhos do escritor, todos escritos numa língua viva e rija, de sabor popular, que sai das pedras e das estevas perfumadas e bravias dos lugares mais intricados e recônditos das suas serranias natais, formam uma das mais impressionantes cadeias orográficas da escrita em português, a língua da segunda metade do século XX. No maciço da sua obra, em que cada livro se levanta como um dorso sólido, destaca o estudo, a filosofia hebraico-portuguesa, como sendo, porventura, o cume iminente e isolado dessa vasta fieira, a estrela altiva e solitária dos trabalhos que este infatigável e modesto homem, só pele e osso, descarnado como o granito do território em que nasceu, esculpiu para o nosso proveito e deleite em perene folha de bronze. E para terminar, já que esta obra não tem apenas textos, eu permito-me ler um poema que foi escrito em homenagem a Pinheiro Gomes, do Eduardo Barroso. Visitam-me sombras noturnas, o sol acorda-me antes da hora, e há outras vestidas diurnas que nas praças soltas do delírio trazem o paraíso em cada aurora. Esta é a minha nau, horizonte maior, último e primeiro, o sossego e o desatino, o músculo guerreiro e o sorriso de menino. Aqui me tenho, assim me quero, nas vagas presentes de nevoeiro, isso as redes fortes da esperança, ao convés da alma com escorbuto. Nunca é tarde para seguir a aventura que não cansa. Com sossego e desatino, o músculo guerreiro e o sorriso de menino. Assim me tenho, assim me quero, a puxar a outra ponta da corda do destino. Obrigado. E, sobretudo, obrigado por me ver. Isto é complicado. As coisas são complicadas.
Eu só queria agradecer como é impossível, mas com as palavras do estilo, não é? Bem-ajam todos. Queria dizer, agora um segredo. Eu comecei a frequentar a Biblioteca Nacional de Lisboa, ainda no antigo convento de São Francisco de Chiado, em setembro de 1959. Penso eu que um falecido professor David Ferreira, o Albino Lapa, desapareceu daqui da circulação porque já não vem cá o Luís Amar. Eu hoje devo ser o frequentador mais antigo da Biblioteca Nacional. Embora o número seja mais alto, mas como se admira, porque fiz parte da fundação de uma confraria Nossa Senhora na minha paróquia, fui o fundador e sou hoje o número 19, honradamente. Porque foi à ordem alfabética, eu fui o número 19, nem está problema. Mas já vi muitas vezes na minha vida me perguntar, mas onde é que o senhor estudou? Onde é que o senhor estudou? Eu digo sempre na Biblioteca Nacional. Portanto, aqui tem. Sou aluno da Biblioteca Nacional. E de facto ter sido muito pertinente lançar esta obra aqui hoje. Amanhã eu próprio estarei na Feira do Livro do Porto para também apresentar a obra e haverá depois outras sessões, nomeadamente no Sabedal, no dia 7 de setembro. A obra está disponível aqui à saída da sala. Se quiserem adquiri-la, o Pinheiro de Agosto depois terá todo o gosto em autografá-la. Obrigado, é então. É possível colocar questões? Já estamos muito adiantados na hora. Já estamos muito adiantados na hora. Miranda Gomes. Podemos falar depois, talvez informalmente. Não sei, para mim se tinha sentido era em termos de debate habitual. É? Então? Bom, eu gostava de colocar perante a sugestão e também o programa, não é? Do Pinheiro Gomes, de um trabalho que falta fazer, que é o de, portanto, comparar, neste caso com o CERN, portanto, o verdadeiro método, não é, de estudar com o rácio estudo, não é? Portanto, eu não falo bem o latim, dos jesuítas, não é? A questão que eu gostava de colocar é esta. Eu penso que algo que está em falta, de facto, para revisitar e trabalhar, tirar os frutos, digamos, destes eventos, é, em meu entender, um trabalho sobre os oratorianos. E numa vertente, nomeadamente, que toca com aquela questão que colocou. Não pego propriamente na questão, portanto, dos jesuítas, na medida em que, naturalmente, no próximo ano, sendo os 200 anos da refundação ou reconstituição, não é? da ordem, não é? E com o atual Papa, portanto, jesuíta, provavelmente, portanto, vai ser comemorado, não é isso, e, portanto, vai ser revisitada a ordem dos jesuítas e o seu papel, mas há aqui uma questão para mim que é importante, e nomeadamente pela referência que o Pinheiro Gomes fez, à importância, digamos, do português, ou a mistura latim-português, etc., que é esta, e que toca com a questão iluminismo e ciência, etc., que é, em termos de ciência, eu penso que o trabalho dos oratorianos tem um pendor, e se pegarmos na recriação, que também aí foi focada, não é, do Teodoro de Almeida, que é de tornar o conhecimento acessível a todos, e torná-los, ao fim e ao cabo, todos cientistas, amadores, se quiser, não é? Portanto, pela divulgação da ciência. Enquanto que, quando falamos nos jesuítas, em termos de ciência, eu penso que estamos a falar de jesuítas que cultivam a ciência, mas para uma elite, e não para difusão. Há um trabalho que está por fazer, penso eu, que é uma ordem que tem tantas publicações, e aqui no país, não é? Nomeadamente a postulado de oração, etc. Nós não vemos a divulgação da ciência, dos seus próprios cultores dentro dessa ordem, não é? Para o público em geral, digamos, para os seus crentes, não é? Os destinatários do seu apostolado. E eu penso que isso importa ser estudado e refletido. Nomeadamente, também verificamos um outro aspecto que é este.
tendo muitas das ordens, não é, portuguesas, congregações, digamos, por base, a própria espiritualidade dos jesuítas, não é? E a terra do Pinheirão da Gomes é uma zona, digamos, um viveiro de missionários, nomeadamente para a África, nomeadamente espirituais, etc. Mas nós não encontramos, de facto, a divulgação da ciência como um livro da natureza, digamos, do Criador, digamos, um outro modo, digamos, de aceder para esses crentes, não é? E eu penso que isso exige uma clarificação, que é esta. E a minha interpretação é a seguinte, e pego no conhecimento que tive do professor Luís Arce, por exemplo, etc. Agora, por exemplo, no trabalho, o pequeno trabalho do diretor da Casa dos Escritores Jesuítas, ou como é que se chama, portanto, da biblioteca, o Dr. António Júlio Trigueiros, não é? Que é isto. A ciência para os jesuítas aparece como algo de instrumental para a sua capacidade de penetração no poder. Funcional. De influência. Funcional. Exato. E não como um acesso, digamos, ao Criador, ou um modo, digamos, de aceder, digamos, a perspectiva, e que tem relação agora com os franciscanos. Nós vamos ver o livro, por exemplo, já que o Papa também usou o termo Francisco, não é? O livro também da Sada Costa, de um autor da Sada Costa, dos clássicos, portanto, o padre Manuel Alves Correia, o irmão de Joaquim Alves Correia, o trabalho dele sobre o Francisco de Assis, e nós vemos que aí é exatamente acabar com o conhecimento livresco e ir para o contacto da natureza, não é? Nós vemos as entrevistas do padre Luís Archer e ele diz, não, eu fui por obediência para cientista, eu não tinha vocação, não é como contemplação, e portanto, eu penso que importa tocar esse ponto, relevar o papel dos oratorianos em termos, digamos, de ciência e disseminação, os congregados de Braga, de Porto, etc, etc. E, portanto, era o ponto principal que eu gostava de colocar como algo que é necessário trabalhar. Porque eu acho que é uma imagem errada quando se tenta associar alguns estudos que há aí de história da ciência, os jesuítas, digamos, como os cultores da ciência, mas em que ela não aparece como disseminada para o comum. E aí o português do Verney, digamos, como língua do conhecimento, não é? É importante relevar isso. Bom, obrigado, professor Contínuo. Então, é assim. E naturalmente, já agora, se me permite, uma nova organização. Ora, Francis Bacon, exatamente, com D. João V, foi exatamente o poder, exatamente, de algumas instituições religiosas que fez com que a tradução do novo órgão acabasse por não ser concretizada por o Jacó de Castro Sarmento, não é? Que tinha iniciado. Bom, para terminar, porque, pelo visto, há hora de respeitar o cliente, mas é assim, como se deve lembrar, a minha sugestão é que seja feita uma leitura entre o verdadeiro método estudar e o rato pavilhão. Quanto às outras congregações religiosas que de alguma forma disputaram a primazia no tempo de Marquês de Pombal, franciscanos e oratorianos, eu acho que, na verdade, a congregação do oratório está necessitadíssima de uma séria monografia fundamental. Exato. Está a crescer. Mas esse meu até mesmo, se me permite, só uma coisinha muito breve, ao Pinheirão da Gomes, até mesmo para resolver até mesmo uma questão, quer dizer, do peso relativo do Verney e do Ribeiro Sanches nas reformas dessa época, não é? Do Marquês de Pombal, ou então para a questão dos franciscanos, por exemplo, isto. Só este ponto. O Francisco Sanches, portanto isso já século XVI, não é? Ele foi aluno de um franciscano, não é? De Beja, o músico, não é? Francisco Guerreiro, mais conhecido por Francisco Guerreiro, não é? Que mesmo no itinerário da ida a Jerusalém, não é? Diz que foi acompanhado do Francisco Sanches, que era seu discípulo, não é? E contemporaneamente só pode ser do Francisco Sanches, não é? O nosso filósofo, não é? Que é médico, etc. E, portanto, eu penso que vale a pena revisitar estes modos de ensinar o conhecimento. Eu acho, penso, que na verdade, igual a fonte de parte já os franciscanos, porque seguiram outro caminho e de alguma forma estiveram comprometidos no estabelecimento
da ditadura do positivismo pombalino, através do Fernando Manuel de Sonaco. Aqui eu faço a referência, mas aqui não sou obrigado a seguir, porque de facto foi, digamos, o padrinho do pombalismo, na ordem de saber. Mas quanto aos arturianos, eu estou convencido que, na verdade, como o amigo disse, necessitam de uma monografia séria e fundamental. Tanto mais que, como se sabe, a congregação do oratório acabou por ser vítima de Marquês. E a primeira vítima de Marquês foi o homem que abriu o caminho à reforma pombalina, foi o Verney. Porque o Verney, logo que saiu a dedução cronológica e analítica, escreveu uma carta ao ministro carta essa que abre com a consideração que me consta por pessoas que sabem que o livro é da autoria, é escrito por Vossa Senhoria, porque, como sabe, a dedução cronológica e analítica saiu assinada pelo José Seabra da Silva, que no fundo é um pseudónimo do Marquês de Pombal. E nessa carta, o Luís de Oliveira Ney elogia os termos da dedução cronológica e analítica, que, como sabe, é um libelo terrível contra a Companhia de Jesus, em que se chega ao desplante de a Companhia de Jesus ser acusada de constituir uma ordem muçulmana implantada no país para converter Portugal ao Islã. Mas aí a questão mais é mais da moral, não é? Platão Estou para acabar. E nesta mesma carta, Luís de Oliveira Ney candidata-se a que os seus livros sejam adotados na Faculdade de Filosofia em Coimbra. Não foram. Adotaram, foi uma gramática, os elementos de gramática latina, mas da filosofia, a ré lógica e a ré física do Verney ficaram à margem e não foi coisa. Mas foram introduzidos na universidade, contra o parecer do Verney, os livros de lógica e de metafísica do António Genuense. O António Genuense, que dominou o ensino secundário em Portugal durante todo o século XIX, a ponto de aquele senhor que é cientista e que até dá o nome ao laboratório bacteriológico que há ali acima ao Campo Grande. Ricardo Jorge. Ricardo Jorge? Um cientista, foi um homem que se dedicou às vacinas e ao... É o Ricardo Jorge. O Ricardo Jorge, obrigado, grande cabeça. A fonte do Ricardo Jorge, no prefácio que escreveu aos Estudos Filosóficos e Críticos do Alfredo Pimenta, ele que estudou pelo Genuense, ainda ter visto no século XIX, tinha escrito que eram os livros destinados a embelezar as gerações. E já antes do Ricardo Jorge, que o senhor que dava por nome que eu estou a dar, quando se pegou em mal entendido com o Pedro Amorim Viana, por causa do poder temporal do Papa, o Camilo acusou o Pedro Amorim Viana de pertencer a essa seita doutrinada pelo Genuense. A essa seita, era no fundo, era o pombalismo. Portanto, mais uma razão, o oratório merece ser estudado, ainda por cima, para ser vindicado, porque de facto foi vítima de uma questão. Nomeadamente o que foram os seus laboratórios até no Chiado, do Espírito Santo Completo. Espero bem que tenha satisfeito. Agora mãos à boca. Muito obrigado então. Isto são todas discussões que iremos retomar no nosso congresso entre os dias 16 e 18. Conto desde já com a vossa presença e agradeço uma vez mais à Biblioteca Nacional por nos ter acolhido hoje. Muito obrigada a nós. Cá estaremos. Ao congresso.